Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é mais um 532 e a gente vai dar início aqui a uma sequência de vídeos para falar das competências mais desejadas pelo mercado, né, listada pelo segundo Fórum Econômico Mundial para os anos de 2020 e 2022. Ou seja, a gente já está no ano 2020, então a gente precisa correr para desenvolver isso até 2022, né? E como eu disse anteriormente também, o conhecimento tem validade. Então pode ser que essa lista seja completamente modificada a partir de 2023. Então vamos terminar esse ano desenvolvendo todas essas competências para a gente poder usufruir dela em 2021 e 2022, né? E as que você já tem, né, você já começar a colocar em prática para que você seja beneficiado com ela. Certo, gente? Então, ó, a competência, né, essa lista, ela foi criada em ordem de relevância, tá? Então, a mais importante é essa aqui que eu vou falar para vocês, que é o pensamento analítico e a inovação. Então, gente, o que seria essa competência? Seria essa capacidade de analisar situações inovadoras, perdão, analisar situações desafiadoras e apontar soluções inovadoras. Bem complexo, né? Exatamente. Então, você precisa se debruçar sobre um determinado problema real da vida das pessoas, certo? E a partir desse problema, certo? Você começar a esmiuçá-lo, a estudá-lo, né? Para perceber de que formas você pode resolver esse problema para as pessoas, certo? E depois que você descobrir como resolver, que já é muita coisa, você precisa aprender, precisa apresentar isso para ela, não de uma forma convencional, que já tem concorrentes seus aí no mercado que já fazem. Você precisa apresentar isso de forma inovadora, certo? Então são dois desafios em um só, certo, gente? Então, para iniciar a fala sobre essa questão do pensamento analítico, né, existe um teórico chamado Bloom, certo? Então, Bloom, ele desenvolveu uma teoria chamada taxonomia de Bloom, e ele apresentou o seguinte: em formato de pirâmide, tem habilidades cognitivas mais básicas e tem habilidades cognitivas mais complexas. Então, na base dessa pirâmide está a identificação. Então, por exemplo, você conseguir reconhecer objetos, reconhecer pessoas, né? São coisas bem básicas mesmo. E a parte mais complexa, que é o topo dessa pirâmide, é a análise e a criação. Justamente as habilidades que você vai precisar para desenvolver essa competência aqui, certo? Que é a capacidade de análise e a capacidade de criação, certo? Então, gente, como é que a gente faz para desenvolver esse pensamento analítico? Então, eu vou listar aqui para vocês algumas dicas para te ajudar nesse caminho. Então, o primeiro passo é você se debruçar sobre o problema, é você estudá-lo, como é que ele ocorre, que impacto isso gera para a vida das pessoas, certo? E você tentar entendê-lo na mais profundidade possível. O segundo passo é você fazer pesquisa sobre empresas que já tentaram proporcionar soluções ou que apresentam soluções para esse problema, certo? Então, fazer pesquisa. Então, aqui no seu estado, no Brasil, no mundo. Então, quem foi que já apresentou soluções para o problema que você abraçou para si, que você quer resolver, certo? Lembrando que o primeiro passo que eu acabei de falar, você precisa pensar na ótica dos benefícios. Então, quando você for apresentar, né, a sua inovação, você não vai simplesmente falar sobre as características do seu produto ou do seu serviço. Você vai falar, isso é importante também, mas você vai falar principalmente dos benefícios, do valor que esse produto gera para a vida das pessoas, tá?
Então vamos lá, segundo passo ainda. Então você vai fazer pesquisas e fazer comparações. Então você vai comparar, aí o terceiro passo, você vai comparar o resultado desse levantamento, dessa pesquisa que você fez, das soluções apresentadas, né? E você vai comparar, então você vai identificar quais são as semelhanças, quais são as diferenças, certo? E a partir daí a gente vai para o 1, 2, 3, né? Quarto passo, que seria adequar a sua realidade. Então, você não é multimilionário, ok? Então isso já é um ponto importante, diferente, né, de algumas soluções que já estão no mercado. Então, talvez você não tenha tantos recursos, certo? Então, como você vai adequar o que você quer solucionar para a sua realidade, certo? O que você vai apresentar como inovação com baixo custo, por exemplo, certo? E o quinto passo é planejar uma ação, certo? Onde esse resultado seja inovador, certo? Então, vou falar um pouquinho sobre inovação, tá? A inovação é você solucionar problemas convencionais, certo? Através, né, de apresentar uma solução não convencional, certo? Uma solução diferenciada, diferente de tudo que você já pesquisou. Por isso que uma coisa está ligada à outra. Primeiro você faz a análise do cenário, faz um plano, e aí esse plano, né, ele precisa ser entregue através de um produto ou serviço inovador, tá? Então, o que seria a inovação? Seria você propor algo que de fato gere valor, que impacte a vida das pessoas, certo? Com uma aplicação, certo? Então, você pode ter algo bem criativo, certo? Bem diferente, porém, se aquilo ali ainda está na fase das ideias, que não tem nenhuma aplicação real e não resolve nenhum problema real, ainda não é inovação, certo? E aí, falando da criatividade, a criatividade ela é diferente da inovação, porque a criatividade ela é a fase inicial. Você pode fazer uso dela, né, para pensar algo novo, certo? E vamos dizer, como se fosse um input, é a primeira parte, é o primeiro passo, certo? E o resultado final, que é a solução, que é a inovação, é o output, é a saída, certo? É o que você vai entregar para as pessoas. Eu gosto muito de falar de um autor, né, que o nome dele é o Murilo Gun, né, que ele não é cientista, mas ele é comediante. Então isso já é uma vantagem. Brincadeira. Então, gente, ele fala que a criatividade, na verdade, não é uma inspiração divina, certo? Ele chama de combinatividade. Então ele fala que é um somatório de experiências anteriores, né, que você vai anotando e vai juntando até que você, pensando naquele problema, pensando naquela solução, dá aquele famoso eureka, certo? E você combina de uma maneira tal que consegue gerar valor para as pessoas e fazer de forma diferente, impactar a vida das pessoas. Então ele diz que a criatividade, na verdade, é uma combinatividade. E aí você vai juntando todas as experiências anteriores, né? Você vai anotando tudo que deu certo, certo? Tudo que deu errado também, certo? E chega um determinado momento que você consegue extrair disso, certo? Algo realmente diferente e inovador, né? Que impacte a vida das pessoas, que resolva problemas convencionais, né? E que de fato gere valor nas pessoas. Então, quando você consegue apresentar algo assim inovador, que não precisa ser o as da tecnologia, certo? Pode ser um processo, certo? Pode ser uma etapa de um processo a inovação, certo? Mas que faça um real significativo, uma real proponha um real benefício, né? E que seja aplicável. Então, gente, basicamente é isso, né? Uma fala rápida sobre pensamento analítico e inovação. Então, desse vídeo aqui a gente tira 5 pontos, que é: se debruce sobre o problema, faça pesquisa do que já fizeram no mercado, compare diferenças e semelhanças sobre essas propostas,
adeque à sua realidade, planeje uma ação de forma inovadora. Então, basicamente, esses são os 5 pontos para que, de fato, a gente faça um planejamento analítico e apresente algo impactante para a vida das pessoas que, de fato, vem com aplicabilidade e que, de fato, venha a resolver o problema delas. Ok, gente? Amanhã a gente vai falar sobre outra competência. Tenham um bom dia e até amanhã em mais um 5h32.